e como é que eu me relaciono com esse universo. E aí, a nossa formação de física talvez ajude um pouco a entender esse universo e possamos nos entender também como nos relacionamos com esse universo. Os exercícios das atitudes vão desenvolver esse potencial psíquico e vão satisfazer apenas o nosso eu externo. O valor real de todo o nosso ensinamento está na disciplina espiritual, na união mística e no treinamento, ou seja, na prática que nós fazemos no nosso sangue, né? Então, de sua conexão com o todo maior, o resto todo vai fluir normalmente. Então, esse slide ele vai voltar no final da nossa palestra, né? Tenha paciência com o seu desenvolvimento psíquico, né? A meta dos ensinamentos é fortalecer a conexão entre o eu externo e a sabedoria interna, a união mística entre você e a mente divina. Quando a gente fala que temos um eu externo e uma mente divina, nós estamos praticamente mostrando que vai existir dois planos. Um plano que nós chamamos de um plano que está fora da matéria, que seria o plano espiritual, e um plano material. Então, nós temos dois planos aí e vamos tentar ver como é que cada um deles pode ser explicado e a conexão que esses dois planos podem possuir. Então, para começar, né, esses dois planos, o plano espiritual e o plano material, eles são tentados explicados através da ciência. E a ciência, normalmente, ela procura explicar o plano material. E ela procura fazer com que esse plano material, essas leis do plano material, possam ser aplicadas no plano espiritual também. Na nossa opinião, né, nosso modo de ver, deveria ser o contrário. A ciência deveria se preocupar com esse plano espiritual para tentar entender o plano material. Porém, como o plano espiritual não nos permite trazer experimentos comprovados à nossa mente objetiva, fica mais fácil trabalharmos no plano material. Para se ter uma ideia dessas, vamos chamar assim, não vou chamar de briguinhas, não, mas os antagonismos que existem dentro da ciência, já na época de Newton defendia que a luz fosse uma partícula, enquanto que Huygens, né, ele defendia que a luz seria uma onda e não uma partícula. Então, a gente vai ter que entender qual é a diferença de partícula e onda para entendermos essas duas opiniões. Essa coisinha entre os dois ficava uma briguinha que aconteceu lá no século XVI, no século XVII. Hoje, nós sabemos que tanto a luz como a matéria, elas podem ser compreendidas apenas como uma manifestação de energia e elas podem se manifestar ou como onda ou como partícula, né? Então, a matéria hoje ela é vista também como partícula ou como onda, e a luz também. E aí, nós vamos tentar mostrar como é que eu vou perceber esse nosso universo, seja através de partícula ou através de uma onda, né? A diferença são características, são experimentos que podem ser feitos, esse é o comportamento que nós temos, a manifestação dessa energia no nosso universo. O comportamento dela pode ser através de um princípio que chamamos de onda ou de um princípio que chamamos de partícula, tá? Bom, como é que a ciência normalmente, né, faz para poder tentar explicar nosso universo? Eu aqui coloquei, né, a palavra dedutivo para indutivo, que seria exatamente o raciocínio, o tipo de raciocínio que nós temos. A ciência está dividida em dois aspectos básicos, e eu vou falar pela física, basicamente, mas podemos generalizar para a ciência, né? Existe a ciência experimental, a física experimental, e a física teórica. A física experimental, ela está baseada nesse processo dedutivo. Ela vai observar alguma coisa, vai raciocinar de forma dedutiva, interiorizando toda a observação feita do plano material, do mundo externo, e lá dentro, no seu interior, o pesquisador vai refletir, dando retorno para a observação feita no plano material. O processo dedutivo, então, é dessa maneira. O indutivo
é basicamente a formação da física teórica. O cientista não está preocupado com a observação externa, da mente dele, né, da sua harmonização, da sua meditação, da sua reflexão a respeito de um assunto, ele monta uma teoria, né, uma teoria. Aí ele vai partir para a parte mental para ver se a teoria dele é plausível, se a teoria dele tem alguma explicação ou respaldo dentro da ciência tradicional. Então, são dois caminhos distintos. Um caminho eu pego um experimento, eu observo, e aí eu vou tentar montar uma teoria. Vamos dar um exemplo. Eu deixo cair uma pedra. Essa pedra cai e eu observo que ela está em movimento de queda. O que faz essa pedra cair? Repare, então, que agora eu começo a fazer um raciocínio para o meu interior. Na verdade, eu comecei de uma observação externa. A observação externa é a pedra cai. Agora, o que faz ela cair? Por que ela cai? Então, agora eu vou construir uma teoria que possa explicar essa queda da pedra. E isso é exatamente da física experimental. Essa física experimental só teve nosso início a partir de Galileu, século XV, né? Ali para o século XVI. Galileu que instituiu, então, o aspecto experimental para a ciência, para a física. Anteriormente, era só o que constava nos livros. Está escrito no livro, você segue o livro. E isso gerou uma série de confusões, porque, de acordo com o livro que você seguisse, você poderia ter essa ou aquela crença, né? Então, a partir da física experimental, foi-se, então, comprovar algumas coisas que se falavam. O processo inverso, o indutivo e o dedutivo, que é o que nos interessa um pouco mais, ele parte do inconsciente para o consciente. Ele parte de uma intuição para a mente objetiva. Ele parte do interior para o exterior. E aí, estamos colocando aqui uma coisa que vai ser motivo de discussão ao longo de toda a palestra. Vácuo quântico para o universo quântico. Então, nesse processo indutivo, eu estou associando o vácuo quântico, e depois vamos explicar o que é isso, com um aspecto mais interior, um aspecto mais inconsciente, com um aspecto mais intuitivo para o universo quântico. Ora, se você estiver acompanhando realmente até agora a explicação, essa associação está colocando o universo quântico no processo material, no processo externo. Esse tal vácuo quântico, que seria a intuição ou o nosso inconsciente. Então, vamos ver, dar prosseguimento aqui. Dentro da ciência, né, há questionamentos que todos nós fazemos. E o cientista não é diferente. Ele é um ser humano, então as perguntas que ele faz são bem semelhantes àquelas que nós fazemos também. E todo buscador, no caso nós, Rosa Cruzes, temos esse aspecto também de sermos sempre um ponto de interrogação. Então, o que sou, né? De onde vim? Será que vim? Para onde que vou? Será que vou? São questionamentos que nós temos. Quer dizer, quem ou o que veio? E veio de onde? Né? Então, definir de onde, quem, se veio, se não veio, se vai, né? E vai para onde? Veio de onde, vai para onde? Então, tudo isso são questões que nos afligem ao longo da nossa existência. Nós estamos sempre nos perguntando, pelo menos uma meia dúzia dessas questões aí. Se não são todas que eu coloquei aqui no slide, pelo menos uma meia dúzia dessas perguntas nós fazemos sempre. E aí, quando você está falando sobre veio, vai, onde, né, para onde, de onde, literalmente você está trabalhando com um fator tempo, ou seja, passado, presente e futuro. Mas o que é passado, presente e futuro? Está ligado a tempo. Mas realmente tempo existe? O que é o tempo? O que é o espaço? E aí, esses questionamentos são questionamentos que a física vem fazendo ao longo de todos esses séculos, né, até o presente momento. Então, essa noção aí de tempo, espaço, é uma briga interessante, né? Quando eu falo briga aqui, deixar bem claro, é um questionamento de conflito entre cientistas para tentar explicar essa ou aquela teoria, tá?
Então, essas coisas todinhas que nós colocamos no slide anterior, quando eu olho para um telescópio e me deparo com essa imagem de uma galáxia, realmente ainda fico ainda mais questionador e as perguntas ficam mais fortes na minha mente, né? Só como curiosidade, o colorido mais avermelhado são mais distantes e mais azulados são os mais próximos. Então, essa dimensão aí, tá? É chamado redshift, que é o efeito da franja vermelha, que é a cor mais avermelhada, significa aquilo que está mais afastado da gente. E a coisa azul está mais próximo da gente, né, na nossa observação. Bom, a física clássica, que é a física newtoniana, era uma física bem calcada em cima do modelo cartesiano, né? Um modelo cartesiano que tentava mostrar para nós que o universo é que nem um reloginho, na verdade. E tudo funcionava com eventos causais, ou seja, passado, presente e futuro. Alguma coisa é sempre causa do seguinte, e passa a ser causa da seguinte, e assim por diante. Nessa física newtoniana, espaço e tempo são absolutos, e é um universo materialista. Aqui deixar bem claro, porque existe uma explicação, né? A física newtoniana, colocamos Newton, Isaac Newton, como o autor dessa física que ele criou um cálculo diferencial integral para explicar esse universo material, mas dos escritos de Newton, quem lê os livros, né, nos seus originais, e eu tive a oportunidade de acessar um desses originais, a gente vê que, na verdade, Newton não tem essa crença do mundo materialista, pelo contrário. E agora, mais do que nunca, a gente pode garantir, porque sabemos que ele foi um Rosa Cruz, né? Então, ele esteve envolvido com o movimento Rosa Cruz da época dele. Então, assim, nós sabemos que esse universo materialista é o universo no qual ele criou a física para explicar esse universo. Mas, particularmente, ele não tem esse posicionamento, deixa isso bem claro. Talvez ele não quisesse ou não soubesse como colocar uma estrutura matemática, física matemática, para poder tentar explicar fora do plano materialista. O que vai acontecer com essa física? Ao se fazer isso e caminharmos para um universo materialista, onde espaço e tempo são absolutos, nós acabamos fazendo um antagonismo com o espiritualismo. Então, passou a ter assim, um caminho diferente entre religião e ciência. Então, há um afastamento bem grande, que já vinha sendo feito desde a Idade Média. Mas, quando você estrutura a ciência, né, exatamente nesse universo materialista calcado na física newtoniana, você cria um rompimento bem claro entre a religião e a ciência. E aí, a ciência vai dizer que a religião, ou aquilo que tem da religião, desculpa, seriam apenas atos de fé. Olha só que interessante. Aqui eu sempre brinco com meus alunos, inclusive em sala de aula, assim, uma questão de atos de fé. Eu faço eles verificarem que eles também só têm atos de fé na ciência. Mas como assim, professor? Mas a ciência é exata, ela parte de uma observação experimental, ela pode comprovar o que ela está vendo? Não é bem assim, não. Tá? Não é bem assim. Vamos dar uma olhadinha aqui só. Essa figurinha aí, bem simplificada, é o modelo atômico que Bohr e Rutherford idealizaram. Ora, deixar bem claro aquele iniciozinho do processo raciocínio dedutivo e indutivo. O raciocínio dedutivo, o que ele faz na ciência? Ele observa, a pedra caiu. Tá? E aí? Agora eu tenho que criar um modelo para poder explicar essa pedra cair.
eu vou ter que inventar a gravidade, eu vou ter que inventar uma teoria qualquer para poder tentar explicar como é que essa pedra cai ou todos os corpos caem. Então, eu começo a fazer experimentos para ver se a minha teoria funciona. Ora, quando eles bolaram esse modelo atômico, né, eles bolaram isso de maneira. O núcleo, que está representado aqui por essa bola preta, seria constituído por partículas pesadas, massivas, chamadas prótons e nêutrons. E em torno desse núcleo estariam em órbitas, né, concêntricas o grupo de elétrons, que serão partículas mais leves e de carga negativa. Portanto, na ideia de Bohr-Rutherford, não tem elétron no núcleo. No núcleo só tem prótons e nêutrons. Ora, o que aconteceu com o desenvolvimento da ciência na época, que surgiu, né, a física quântica, a teoria da relatividade, vários experimentos atômicos começaram a ser feitos? Ora, surge um elétron do núcleo. Isso não podia acontecer, estava contrariando o modelo atômico de Bohr-Rutherford. Então, esse elétron do núcleo recebeu um apelido, partícula beta, e está resolvido o nosso modelo. Gente, isso não é um ato de fé? Alguém tinha como ver elétrons girando em torno do núcleo? Alguém tinha como realmente determinar onde estavam esses elétrons? Como é que era isso aí? Era um ato de fé. É um modelo. O modelo científico é um ato de fé. Só que é um ato de fé que eu tenho uma pequena diferença no ato de fé religioso. É que o ato de fé da ciência me permite eu modernizá-lo. E modernizando através de experimentos, através de atualizações nesse modelo, atualizando, melhorando e fazendo com que esse modelo descreva melhor aquilo que eu estou observando. Mas também é um ato de fé. Não deixa de ser um ato de fé. Então, resolvido. O elétron que sai do núcleo é a partícula beta, não é mais elétron. E com isso nós não temos contradições com o modelo atômico estabelecido por Bohr e Rutherford. Bom, a outra teoria que surgiu, além da teoria de Newton, né, é a da relatividade geral, que vai surgir no início do século XX, né, e ela já vai mudar completamente a ideia dos cientistas. O espaço não era mais tridimensional, não tinha mais 3 dimensões, era um espaço quadridimensional, três medições espaciais, ou 3, né, referências espaciais mais o tempo. O espaço e o tempo não são mais absolutos, ambos podem se contrair ou podem se expandir, e a gravitação já não era mais uma questão de força gravitacional, mas sim uma deformação no espaço-tempo. Infelizmente, na apresentação virtual, a gente não tem como demonstrar para vocês, mas se nós pudéssemos pegar um lençol, né, e esticarmos esse lençol bem esticadinho, jogássemos uma bola de ping-pong nesse lençol, nós veríamos que essa bola de ping-pong, ela pouco deformaria o lençol. O lençol estaria funcionando como se fosse o espaço tridimensional com o tempo, ou seja, o espaço quadridimensional. Então, se eu jogar agora uma bola de bilhar, o lençol deforma um pouco mais. Então, essa deformação ela é decorrente da massa que o corpo possua. E o espaço-tempo ele está aí à nossa volta. Conforme esses corpos vão tendo massas maiores, eles vão deformando o espaço-tempo de uma forma mais intensa. E essa forma mais intensa pode provocar alguns colapsos que a gente vai ver já já. A partir da ideia de Einstein, tudo passa a ser relativo. Nada mais é absoluto. A única coisa que Einstein coloca como absoluto, que não tem como mudar, seria a velocidade da luz. A velocidade da luz é, então, a única coisa absoluta nesse esquema, né, nessa teoria de Einstein. E essa velocidade da luz, ela vale 300 mil quilômetros por segundo, arredondando, e por mais que vocês ouçam falar aí, né,
porque hoje em dia a internet tem coisas e coisas, né? Você ouve coisas assim do arco da velha, né, na internet. É impressionante. O que se intitula aí de, né, os sabichões, as pessoas e as notícias que vêm. Na verdade, até hoje, nunca se conseguiu velocidade acima da luz. Acredita-se que seja possível, mas nós não temos nenhum fato experimental comprovado de que alguma coisa tenha se deslocado com velocidade superior à da luz. Nós, particularmente, acreditamos, né, que nesse universo que nós conhecemos, a velocidade da luz esteja realmente o limite. Agora, quando você foge dessa dimensão, espaço-tempo, aí sim, talvez nós tenhamos velocidades superiores à da luz. É fácil perceber isso quando você pensa em termos de ideias, da mente, pensamento, né? Que aí você pode ter situações que realmente a velocidade seja superior à da luz. Vamos mais para frente, a gente vai discutir também sobre isso. Aqui é só um desenho do que pode ser uma deformação espaço-temporal, né, muito intensa, que é chamado buraco negro, e que faz com que até a luz seja atraída para o seu interior e não escape dessa atração. Nós vamos também falar sobre o buraco negro aqui, para poder tentar entender esse universo. Repara só, não dá para a gente chegar, de repente, e falar de uma vez só tudo aquilo que a gente quer. Então, tem que construir um caminhozinho para chegar até onde que a gente quer chegar. Tá? Então, nessa ideia, né, de física relativística, ou relatividade, vai surgir na mesma época Planck, e Planck vem introduzir a teoria quântica, né, a física quântica. O que é essa física quântica, na verdade? Essa física quântica, ela é exatamente o nome diz, uma quantificação, ou seja, eu estabeleço uma quantidade mínima indivisível que o Demócrito lá atrás tinha chamado de átomo, e aí a gente começou a fazer divisão, e fomos percebendo que a gente chegaria no mínimo. Só que esse mínimo até hoje foi o que Planck estabeleceu, que seria o chamado comprimento de onda de Planck, que seria o menor comprimento possível. O que é essa teoria quântica? É eu contar as coisas, eu contar a partir de pequenos pacotes, de pequenas quantidades, ou seja, qual seria a quantidade mínima que eu teria indivisível para alguma coisa. E eu chamo isso, esse pacote, né, a ciência chama isso de quantum, e o plural de quantum é quanta. Então, nós vamos ter, por exemplo, dinheiro. Qual seria o quanto de dinheiro? A menor partícula ou quantidade de dinheiro? É o centavo. Ou seja, nós não temos meio centavo, nós não temos fração de centavos, nós não temos um décimo de centavo, né? Apesar dos postos de gasolina e alguns supermercados colocarem, né? O quanto da humanidade seria o ser humano. Nós não temos meio ser humano, né? Apesar da estatística mostrar que nós temos 3 seres humanos e meio por habitat, sei lá, né? O quanto de carga elétrica é o elétron. Não existe meio elétron, não existe um quarto de elétron. O quanto de luz? O quanto de luz é um fóton. Não existe meio fóton, não existe um décimo de fóton, né? São sempre quantidades inteiras que nós temos. Então, esses são os quantos. Quanto de dinheiro, quanto da humanidade, quanto de carga elétrica, quanto de luz. Então, isso aí não é muita novidade. Ou seja, a teoria quântica, ela não, quando a gente fala hoje em física quântica, as pessoas pensam assim, fazem umas viagens na maionese, né, colocando as coisas assim, bem fora da nossa realidade. Mas a base da teoria quântica, ela é só você contar. Então, a partir do momento que se estabeleceu que o elétron era a menor carga elétrica possível, a carga elétrica agora ela é toda definida através do número de elétrons. Eu não tenho meio elétron, então, se eu tiver 10 elétrons, eu vou ter uma carga elétrica proporcional a 10 elétrons. Quando um corpo perde 10 elétrons, ele passa a ter uma carga positiva correspondente à perda de 10 elétrons.
Se ele ganha 10 elétrons, ele passa a ter uma carga negativa correspondente a 10 elétrons. Então, é assim que funciona, né, a teoria quântica. Aqui, nós estamos mostrando a vocês esse modelo quântico, que é interessante, depois que foi colocado para a gente, o desenho tem que ser feito porque, na verdade, a gente não consegue visualizar um átomo, mas então ele está colocando aqui um modelo bem simples para vocês. Em azul, no centro, estão as partículas que nós chamamos de prótons e nêutrons, que, na verdade, não é mais prótons e nêutrons, são os quarks. Os quarks que, ao se unirem, formam prótons ou nêutrons. Tá? Em vermelho estão os elétrons, nos seus níveis orbitais. Deixo bem claro para aqueles que estão nos assistindo, que são da área de ciência, que nós não preenchemos os orbitais segundo as regras de Boyle-Trefoil e de Pauli, tá certo? Nós estamos botando aqui só para poder explicar como é que funciona isso. Porque senão nós teríamos que colocar 2 elétrons na primeira órbita, 8 na segunda órbita e assim por diante, tá? Então, nós colocamos apenas para poder ter uma ideia de que esses elétrons giram em torno do núcleo em níveis orbitais, que são chamados níveis quânticos, tá? Então, o que Planck estabeleceu na época, depois de Boyle-Rutherford, é que esses níveis quânticos, eles obedecem, né, exatamente um valor. E aí, esses níveis quânticos, eles vão existir exatamente proporcional àqueles valorizinhos. Então, não existe, vamos corrigir a palavra. A probabilidade de eu encontrar elétrons fora desses níveis quânticos é mínima, é praticamente zero. Então, eu vou encontrar elétrons nesses níveis quânticos, e é o que Bohr coloca para a gente. No primeiro nível quântico são 2 elétrons, no segundo nível quântico são 8, e assim por diante, que não nos interessa aqui, discutimos a química agora, tá? O que eu quero mostrar a vocês só é o seguinte, que eu vou voltar lá na frente sobre isso. Aqui, ó, eu circulei esse elétron com uma circunferênciazinha azul claro. E circulei esse daqui com uma circunferência azul escuro, tá? Ambos estão no mesmo nível quântico, tá? Ambos estão no mesmo nível quântico. O que acontece quando eles recebem luz ou emitem luz, né? E isso é feito espontaneamente, independente da vontade do homem, né? O que acontece? O elétron pode ganhar um fóton, que seria, né, o quanto de luz, ou ele pode emitir um fóton, que é a quantidade de luz que pode ser emitida. Nenhuma partícula pode emitir um fóton e meio. Ela vai emitir sempre uma quantidade inteira de fótons, ou vai absorver uma quantidade inteira de fótons. Então, se ele... Opa, o que houve? Caramba, ele sumiu, ele absorveu um fóton, absorveu a luz e sumiu. Não sei se já perceberam, quem está olhando aqui para a tela deve ter achado ele. Achar ele aqui embaixo, ó. Ele estava nesse nível quântico e veio para esse. Vamos repetir. Ele vai receber um fóton, e ele salta. É o famoso salto quântico. Ele saltou de um nível orbital para outro nível orbital. Agora, se ele, ao invés de receber, ele emitir um fóton, ele também some daquele nível quântico. Já procuraram? Acharam? Olha ele aqui. O que aconteceu quando ele recebeu luz? Ele fez um salto quântico para fora, para uma órbita mais externa. O que aconteceu quando ele emitiu luz? Ele saltou para uma órbita mais interna. Guardem bem isso, porque isso vai ser fundamental para nós lá na frente. Quando ele absorve luz, ele salta para mais externo, para mais para fora. Quando ele emite luz, ele salta para uma órbita mais interna. A quantidade de órbitas é proporcional a cada elemento da natureza. Por exemplo, o hidrogênio, né, é o elemento mais básico que nós temos.
hidrogênio, o hélio, depois o lítio, são os três mais básicos. Conforme você vai acrescentando elétrons nos níveis orbitais, você vai tendo uma estrutura mais complexa e mais instável, até chegarmos, por exemplo, sei lá, no urânio, que teria, né, tantos elétrons aqui que não consegue ficar preso de uma forma estável e começa a irradiar, e essa radiação que nós conhecemos como radioatividade, né? Só um questionamento, uma pergunta. O hidrogênio, que seria o elemento mais estável, mais abundante na natureza, eu fiz uma brincadeirinha aqui, chamando isso aqui de mar matéria. E conforme você vai botando mais elétrons, mais instável, vai ficando mais complexa, né? A natureza fica mais complexa, essa natureza da matéria, e essa complexidade leva a um nível mais elevado, uma frequência mais alta. Enquanto que níveis quânticos mais próximos do núcleo teria uma vibração, frequência mais baixa. Será que é por isso que quando você quer saltar de um nível quântico elevado para um mais interno, não é o caso do azulzinho aqui, você tem que emitir luz? Será que é por isso que os seres vibracionais, de frequências mais elevadas, quando tem que se manifestar num plano mais interior, num plano mais material, eles fazem isso emitindo fótons? Ou seja, é uma característica do universo. Apesar de nós chamarmos que esses seres seriam seres de luz, eu não gosto de falar assim, porque nós todos somos seres de luz. Então, na verdade, esse ser de luz que não está manifesto no plano material, quando ele precisa se manifestar nesse plano material de alguma forma, ele tem que emitir a luz para poder saltar quanticamente e fazer um decaimento, uma queda no nível quântico dele. E quando você absorve essa luz, você salta para a parte mais externa. E você faz um salto quântico com maior complexidade ou com um nível frequencial mais elevado. Então, vamos voltar em cima desse aspecto, desse assunto. Nós vamos agora falar sobre a teoria quântica e a teoria da relatividade, como é que elas se estabeleceram na época, né? A teoria quântica veio explicar perfeitamente todo esse universo microscópico, né, das partículas subatômicas, enquanto que a teoria da relatividade ela não conseguia explicar isso. Ela conseguia explicar só a parte, vamos dizer assim, do mundo macroscópico. Então, na época que surgiu, a gente tem a ideia de falar assim, Einstein era contra a teoria quântica, Planck era contra a teoria da relatividade. Não tem nada a ver um contra o outro. A teoria da relatividade, ela explica maravilhosamente o nosso mundo macroscópico. E a teoria quântica explica maravilhosamente o nosso mundo microscópico. Então, nós temos duas coisas aí. O microcosmo sendo explicado pela teoria quântica e o macrocósmico sendo explicado pela relatividade ou a supergravidade. O que acontece é que entre uma e outra, a gente não consegue unir, né? E aí, as teorias que vieram para unir as duas, porque as equações da teoria quântica não conseguem ser usadas na teoria da relatividade, e vice-versa, da relatividade não consegue ser usada na teoria quântica. Então, ou seja, as equações matemáticas de Einstein não conseguem explicar o mundo microscópico, ou seja, o comportamento das partículas, do mesmo jeito que a teoria quântica, ou seja, a equações matemática da teoria quântica, não serve para explicar o macrocosmo. Então, a tentativa da ciência é de obter uma teoria que possa unir as duas, né? E aí surge a teoria das supercordas, supersimetrias, várias outras, teoria M, tá? Várias teorias para tentar unir essas duas. Até hoje não se conseguiu, tá? Então, o que a gente vai tentar mostrar para vocês? É que
O que precisamos descobrir para unir essas duas teorias seria o quanto de gravidade. Porque a gravidade ela é explicada pela teoria relativística, né? Deformação espaço-temporal. Perfeitamente, equações matemáticas tranquilas. A teoria quântica é através dos quantum, né? Dos quanta de energia. Então, se eu descobrisse o quanto de gravidade, que é chamado de graviton, beleza, a gente vai unir as duas teorias. Até hoje não conseguimos achar o graviton, apesar dos esforços que têm sido feitos pela ciência. Tá? Então, nós temos, na verdade, dois caminhos, né? O microcosmo, através da quântica, e o macrocosmo, através da relatividade ou supergravidade. O que acontece? Entre um e o outro, existe uma transição. Essa transição é chamada, na matemática, na ciência, de singularidade. O que é isso? É aquela fase em que as equações matemáticas não funcionam e começam a funcionar outras equações. Nós estamos acostumados com singularidades? Estamos, só não temos consciência disso. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você está no quarto e vai passar para a sala. Você, ao fazer isto, você tem um portal, tem uma porta. Ao passar na porta, ele pergunta, você está no quarto ou está na sala? Você vai me responder, não, eu estou numa singularidade. Ou seja, nesse ponto, eu não estou nem no quarto, nem na sala. E, ao mesmo tempo, eu estou pronto para estar no quarto, como para estar na sala. Então, é isso que acontece na ciência. Nós temos uma singularidade. E duas singularidades são fundamentais para a nossa palestra de hoje, para nós entendermos. Uma singularidade é a do buraco negro e a outra é do Big Bang. Nós vamos abordar as duas singularidades, né, para poder chegarmos aonde queremos. Então, essa singularidade é justamente o ponto onde você não consegue explicar um nem outro. E essas duas singularidades são chamadas, né, de Big Bang e buraco negro para o nosso interesse aqui agora, que são as mais importantes na ciência atualmente. O Big Bang é conhecido como se fosse o nascer do universo, né? Nós associamos o Big Bang como sendo o início do universo. Começou ali o universo. E o buraco negro, ele é conhecido como o morrer do universo, para onde tudo morreria e acabaria tudo, né? E não é bem assim, nem para a ciência, tá? Quer dizer, por isso, quando alguém fala assim, o buraco negro é aquilo em que absorve tudo e some tudo e nada mais vai existir, desaparece tudo ali. Não é bem assim, tá? E Big Bang é onde começou tudo. Não, também não é bem assim que a ciência fala. É onde começou tudo. É onde nós começamos, onde temos o princípio do nosso universo, a manifestação desse universo. Vamos melhorar um pouquinho a linguagem, tá? Bom, o Big Bang tem uma famosa, né? A famosa frase de onde vim, como vim. Eu prefiro chamar o vir a ser. Big Bang não seria o início do universo, mas seria o vir a ser. Ou seja, o ser começa a se manifestar. A manifestação de um ser. Algo que está além da nossa capacidade de compreensão. Então, esse Big Bang viria a ser o vir a ser. E o buraco negro seria para onde vou ou como vou. É o vir a não ser, seria o ser não manifesto. Então, na nossa concepção aqui, numa linguagem mais apropriada para a nossa compreensão de estudos esotéricos, o Big Bang seria aquilo que o ser resolve fazer para se manifestar. E o buraco negro seria aquilo que o ser faz para não se manifestar mais. E aí nós podemos ter uma ideia de oscilação, né, entre Big Bang e buraco negro. Quer dizer, começa e termina. Um buraco negro dá origem a um novo Big Bang, um Big Bang vai dar origem a um novo buraco negro. E aí nós temos um ciclo, que em algumas teorias é chamado da teoria do universo pulsante. Esse universo ele está deixando de existir, voltando a existir, deixando de existir, voltando a existir. É o chamado universo pulsante, ou seja, o ser se manifesta e o ser deixa de se manifestar.
Em algumas filosofias, seria a respiração divina, né? Seria Deus estar respirando. Então, Deus respira e nessa respiração, Deus se manifesta ou não se manifesta. Se manifesta e não se manifesta. Bom, o que aconteceu? Ao longo dessas décadas, né, que nós estamos no magistério, para que vocês saibam, nós estamos com 70 anos completos, e estamos completando ano que vem 50 anos de magistério ininterruptos em sala de aula. Né? Ao longo desses anos todinhos, nós temos discutido essas coisas também com nossos alunos e conosco mesmo, principalmente. E aí, nós resolvemos fazer um estalozinho de fazer uma igualdade de equações aqui. Teve um professor de física chamado professor Laércio também, que colocou algumas coisas a respeito disso, e nós também, refletindo sobre as ideias dele, fizemos uma melhorada aqui. O Einstein diz que a energia é igual a matéria vezes c ao quadrado. Esse c é a velocidade da luz. O Planck diz que a energia é igual a essa letrinha aqui, o Hzinho riscado, vezes a frequência. Esse Hzinho riscado aqui é uma letra grega que ela representa a constante de Planck. E F é a frequência vibratória. Ora, reparem vocês, isso aqui é energia, isso aqui é energia. Então, o que Einstein diz na teoria relativística? Que essa energia ela é proporcional à matéria, através de uma constante chamada velocidade da luz. O que Planck diz que essa energia, na verdade, ela é proporcional à frequência vibratória, ao seu chamado depois comprimento de onda de Planck, através de uma constante que é a constante de Planck. Ambas são energia. Nós juntamos as duas. Ao juntarmos as duas, o que vai acontecer? Vamos acompanhar aqui o raciocínio só. Igualei c ao quadrado e constante de Planck são duas constantes. Passei o c ao quadrado para baixo, para o outro lado, e aí eu tenho uma divisão de duas constantes, que eu vou chamar de uma outra constante. A constante K, que eu chamaria a constante Planck-Einstein. Não vou chamar de constante Ivan, não. Constante Planck-Einstein. Então, a matéria ela é proporcional à frequência. Então, essa energia universal se manifesta de uma forma em que a matéria é proporcional à frequência. E aí nós fizemos, então, o seguinte. Generalizando, essa matéria ela vai ser proporcional à frequência. Existe um número que eu não sei qual é, e nem sei se estarei vivo para descobrir qual seria esse número, ou se alguém descobrir, e que esse número vai nos dar a matéria relacionada à frequência da partícula que define o nosso universo, que é o elétron. O elétron é hoje a partícula que define toda a nossa estrutura universal. É ele que, junto com outro átomo, ao se unir, vai formar uma molécula, junto com as moléculas vai formar uma estrutura mais complexa e assim por diante. É o elétron que é o responsável por isso. Nós não temos como discutir agora só o elétron, então nós acabamos fazendo uma palestra só especificamente, que chama polaridade e magnetismo, para justamente explicar como é que esse elétron funciona, né, na estrutura da matéria. Mas o que eu quero botar aqui é o seguinte, é que do mesmo jeito que existe esse número, provavelmente, né, associando a frequência vibratória ao nível material, que é o nosso elétron, vai existir para baixo e para cima. Para baixo, né, até chegarmos no nível zero, que seria o ser não manifesto, nós teríamos a frequência mínima, não teríamos nenhuma frequência, seria a frequência zero, e o comando de onda máxima. Só que, na verdade, esses valores não conseguem chegar a zero, tá? As equações matemáticas nos mostram isso. Tem uma outra palestra também a respeito de vibrações,
que mostra que essa frequência não chega a zero. E esse comprimento de onda chega ao máximo, mas também não chega a um valor infinito. Não tem um valor, né? Ele é infinito, não tem limitação. Tá? Esse ponto mínimo seria um ponto sem oscilação, sem manifestação. E para cima, nós podemos ter, de repente, né, um outro nível aqui, que eu não sei qual é, para explicar o plano psíquico, o plano espiritual. Ou seja, o que eu quero dizer é que deve existir, do mesmo jeito que tem um quantum chamado elétron, deve ter um quantum aqui no plano psíquico, deve ter um quantum no plano espiritual. Ou seja, deve ter uma estrutura matemática, a estrutura teoria de ciência que possa explicar o plano psíquico. Eles estão tentando comprovar a existência de um quantum psíquico chamado tachyon, que seria o quantum da energia psíquica. Mas até agora ainda não conseguiram, né? Deve existir um quantum também no plano espiritual. E assim vai, até eu chegar na energia máxima, na frequência máxima, aonde eu teria o buraco negro. E aí eu teria, na verdade, um ciclo, né? Uma coisa gera outra. Como eu falei lá atrás, o buraco negro dá origem a um Big Bang, o Big Bang dá origem a um buraco negro, e eu tenho essa oscilação. E aí nós fomos um pouquinho mais além, porque está muito preso ao plano material, né? Seria uma estrutura material para se explicar esses planos. E aí colocamos isso, estendemos isso para nível de consciência. Do mesmo jeito que eu posso fazer para nível de quanto de matéria, eu posso trabalhar com nível de consciência. Então, na verdade, o que acontece é que eu coloco a consciência, a minha consciência, em ressonância com cada nível desses daí. Então, quando eu coloco minha consciência a nível de elétron, eu estou trabalhando com a estrutura atômica celular, a estrutura instintiva, objetiva. Mas quando eu coloco a minha consciência num plano mais elevado, aí então eu fujo da parte objetiva. E aí eu vou trabalhar com outros quantos, né? Com um quanto psíquico, que infelizmente a gente não tem ainda conhecimento sobre isso. É apenas uma proposta nossa, tá certo? Essa ideia aí é uma proposta que a gente acha que possa ser explicado no futuro. Eu espero que seja um futuro próximo, que pelo menos meus netos possam ter acesso a isso. Do mesmo jeito, né, que a minha consciência vai de um plano do nada para o todo, do todo para o nada. Bom, quando nós queremos falar sobre o tal do buraco negro, antes de falar depois do Big Bang também, o buraco negro é uma coisa interessante. Você ouve muita gente falar que já se sabe o que é buraco negro, que a gente observa buraco negro. A gente acredita que seja buraco negro, entendeu? Quando você olha para uma parte do universo aí, e você vê que até a luz está sendo absorvida ali, está sendo atraída, e você não tem nada observável naquela região, nós alegamos que aquilo pode ser um buraco negro. Mas para você ter uma ideia de como um buraco negro já mudou várias vezes, o Stephen Hawking, né, que é um grande físico já falecido há pouco tempo, ele mudou de opinião 3 vezes sobre o buraco negro. Assim, o buraco negro, aquela singularidade, o tempo para ali, termina ali o tempo. Se o tempo termina ali, então perde-se tudo. Não existe mais nada e tudo se perdeu no buraco negro. Mas se o tempo não para ali, então não se perde. Então, a discussão era, se perde tudo no buraco negro ou não se perde tudo? Então, essa brincadeira da discussão fez com que o Stephen Hawking, primeiro, achasse que perdia-se tudo no buraco negro. Depois, ele colocou a ideia de que não se perdia tudo. E, ao não se perder tudo, então alguma coisa fica, algum tipo de informação fica no buraco negro. Então, como é que isso foi explicado? Mais tarde, o Stephen Hawking veio explicar que, na verdade, seriam partículas virtuais que estariam surgindo naquele horizonte de eventos, ou seja, na singularidade do buraco negro. Isso começou a ser chamado de evaporação do buraco negro ou radiação de Hawking. Hoje em dia,
essa radiação de Hawking, que é a base de referência para a gente estudar os possíveis buracos negros que nós possamos observar. Tá? Então, reparem vocês, que nós não sabemos ainda o que é um buraco negro, mas no horizonte de eventos do buraco negro, ou seja, na singularidade dele, o que vai acontecer é que nós vamos poder ter uma, vamos dizer assim, uma região onde você some partícula, ou seja, as partículas deixam de existir, e, ao mesmo tempo, surgem partículas. Né? O que não é uma novidade para a gente, porque lá atrás, quando eu mostrei para vocês o modelo do nível quântico, do salto quântico, né? O elétron some e aparece, some e desaparece. Ele some e aparece. Não que seja o mesmo elétron, tá certo? Porque a gente não tem CPF, identidade de elétron. Mas ele sai do nível quântico, deixa de existir ali e vai surgir um outro elétron no outro nível quântico. Tá? Então, a nossa pergunta é, o que é verdade? Existe uma verdade absoluta? Ou cada um tem a sua verdade? Essa é uma outra palestra, né? A verdade de cada um. Já foi feita também. Então, a gente não consegue, né, falar tudo de uma vez só, senão a gente ficaria o dia inteiro falando aqui. Então, a gente vai dividindo em palestras para poder explicar aí as nossas ideias. Bom, essas partículas virtuais que eu mencionei para vocês, que elas surgem, né, e desaparecem, da onde? Elas surgem da onde e vão para onde? Isso a ciência chamou de vácuo quântico. Né? O vácuo quântico, na verdade, é um vazio cheio de tudo. Ele está pronto para se manifestar. Então, ele está vazio e está cheio de tudo virtualmente. E aí ele se manifesta. Aí colocamos a ponto de interrogação. Seriam, né, ou seria esse vácuo quântico os registros acásicos? Seriam o nível vibracional no qual eu teria todos esses registros acásicos? Não sei. É apenas um questionamento. Tá? Bom, como é que o Big Bang é explicado? Vamos passar aqui um instantinho só. O Big Bang, eu quero mostrar a vocês que a linguagem científica não difere da linguagem religiosa. Ao longo dessas décadas de estudo, nós observamos que, na verdade, só usam linguagens diferentes. Então, ao ler a Bíblia, eu vi que havia uma linguagem. Ao estudar a física, eu vi que existia uma outra linguagem. Ao estudar a Cabala, eu verifiquei que existia uma outra linguagem. E que, na verdade, todas elas falam a mesma coisa. Esta aqui é a verdade. Né? Então, por exemplo, na Cabala, eles chamam de Reshit, o começo. Para além desse ponto, nada há de cognoscível, está escrito no Zohar, não são minhas palavras. 3 estados acima de Reshit. A eterna negatividade, em, a infinita luz, em Sof Aur, e o ser infinito, em Sof. Isso é o que o nosso grande mestre, né, no curso que ele deu aos sábados, chamou atenção para a tradição primordial. É aquilo que está nos primórdios da existência. Antecede o Big Bang, antecede esse começo, esse Reshit. Né? Então, tem 3 estados acima de Reshit, o começo. Então, existe alguma coisa que os cabalistas não vão definir. Eles vão colocar eterna negatividade, que é o em Sof, Aur e em Sof, formando uma tríade, a lei do triângulo. Então, na verdade, o que a Cabala coloca para a gente é uma regra, uma lei triangular, a lei do triângulo. Né? Então, existe um triângulo antes e vão existir triângulos após. Bom, diz também no Zohar, Bereshit Elohim, e no princípio criou Deus. Então, alguma coisa antes do Big Bang existe, que os cabalistas não vão explicar o que é, que transcendem, né, a nossa compreensão. E os cientistas também, a mesma coisa. Então, Bereshit Elohim, no princípio criou Deus. Olha o que aconteceu.
lendo um artigo no Scientific American, eu verifiquei lá a exposição do Big Bang através do tempo. E aí o cara colocava lá, né, a sequência de manifestação. Então, existe um tal de vácuo quântico, eu chamo de tal de vácuo quântico mesmo, tá? Vácuo quântico aí, o que é um tal de vácuo quântico? É porque a ciência não tem nome para definir esse troço. O que os cabalistas chamam de Ein Sof Ahu, a ciência chama de vácuo quântico. Juntou os três num só e chamou de vácuo quântico. Antes do tempo. E aí, o colorido foi de minha autoria para poder chamar a atenção. O Big Bang é o início do tempo. E a era de Planck, da matéria e antimatéria, são os primeiros instantes do nosso universo. É o tal famoso do movimento de onda de Planck, que gera a primeira noção de matéria e antimatéria. Aí a matéria e a matéria vão entrar no equilíbrio. Isso leva 10 a menos 43 segundos. Então, é 0,43 segundos. Né? Eu não digo nem que o piscar de olhos, porque o piscar de olhos demora muito mais. Após esse equilíbrio da matéria, vai surgir, então, os quarks e antiquarks, que vão dar a estrutura da matéria. Né? Esses quarks e antiquarks, da ordem de 10 a menos 35 segundos. A partir dos quarks e antiquarks, vão nascer os prótons, nêutrons e outros. Reparem vocês que nessa história do Big Bang, o elétron já está lá. Ninguém menciona o elétron, é interessante. Né? Coloca só a noção de prótons, nêutrons e outros. Esse outros aí, né, fica por conta de algumas partículas. Aí vão surgir os primeiros átomos. Hidrogênio, hélio e lítio. Aí o universo já tem 1 segundo de vida. Primeiros átomos estáveis, né? 3 minutos. Aí depois vai surgir a separação de matéria e energia, como nós conhecemos hoje. 300 mil anos. Aí, a partir desse momento, vai surgir os quasares, as estrelas e as protogaláxias. 1 bilhão de anos. E aí já começa, então, a surgir as moléculas complexas de formas de vida, com 15 bilhões de anos. Quando eu li o artigo, eu não resisti. Eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vácuo quântico, antes do tempo, eu tenho 10 divisões de manifestação no nosso universo. Estudante de Cabala não resistiu. Coloquei os Sefirotes. Impressionante a coincidência e a associação que, se você estudar a Cabala, você vai verificar que corresponde basicamente ao que está sendo dito na ciência pelo Big Bang. Né? Então, na verdade, a ciência também não tem um começo, porque não tem como alguma coisa que é nada dar origem a alguma coisa. Então, para esse ser, né, nunca houve um começo nem haverá um fim, pois o nada não pode dar origem a alguma coisa. Tá? É impossível. Então, repara só, o homem tem um ciclo existencial dentro desse universo. Esse universo também tem um ciclo, como nós estamos vendo agora, de nascer e morrer. O ciclo do homem encontra-se dentro do ciclo do universo. E o ciclo do universo encontra dentro de quê? Quando eu falo dentro, envolto por, né, as frequências do ciclo do homem, elas estão abrangidas, elas estão absortas, elas estão envolvidas pelas frequências desse universo, desse ciclo universal. E esse ciclo do universo? Não sei. Ou seja, será que só existe um único universo? Será que Deus só se manifestou uma única vez dentro do universo? Ou Deus pode se manifestar várias vezes? É uma viagem na maionese bacana, né?
é uma brincadeira interessante quando você se questiona se, na verdade, o que transcende esse universo. Então, esse nascer e morrer do universo é um troço interessante para a gente, que a gente vai colocar aqui agora, né? O nascer é o Big Bang, onde surgem partículas, e o morrer é o buraco negro, onde também surgem partículas. Da onde? Partículas virtuais. Então, nascer e morrer são só nomes diferentes para nós entendermos, compreendermos a nossa existência. Porque em ambas situações surgem partículas. Surgem partículas virtuais, se manifestam. Ou seja, quando eu morro, o meu corpo físico morre, eu estou com nível de consciência em outra vibração de um outro quantum de energia. Quando eu vou renascer, eu vou estar com o meu nível de consciência em outro quantum de energia, então vai ter que surgir partículas. Surgem partículas sempre, surgem partículas sempre. Essas partículas virtuais passam a se manifestar. E elas vão surgindo. Tá? São partículas virtuais. Aqui é só para dar um descanso na respiração, uma outra galáxia para a gente observar e se questionar a respeito daquelas perguntas que nós viemos fazendo desde o início. Uma outra. E o processo de formação no sistema solar, no sistema estelar qualquer, que é o sistema de ereção, né? Chama-se ereção, que é ereção que vai se formando por deformação espaço-temporal, e aí vão se formando planetas ao redor da estrela. Bom, eu falei para vocês que surgem partículas virtuais. O que é uma partícula virtual na concepção da ciência aí? Existe um experimento bem simples para nós entendermos o que é uma partícula virtual, tá? E o que é a partícula da matéria. Eu tenho aqui, nesse plano aí, onde está aparecendo as duas fendas A e B, e lá atrás eu tenho um anteparo. Nós temos aqui em azul duas bolinhas, que seriam as partículas. Quando eu lanço essas partículas nesse anteparo aqui, nessas fendas, não tem jeito. As partículas vão passar pelas fendas e vão formar manchas A' e B' lá no anteparo. Se você jogar milhões de partículas em cima dessas fendas, somente aquelas que passarem pela fenda é que vão marcar lá. E eu vou ter uma marca simétrica ou semelhante àquela da fenda, né? Cada uma na direção certinha para onde passaram as partículas. Foi isso, inclusive, que fez com que Bohr e Rutherford desenvolvesse seu modelo atômico, tá certo? Quando irradiaram partículas subatômicas e verificaram em cima de um átomo que poucas partículas conseguiam passar, né? Então havia um núcleo muito denso que fazia com que essas partículas fossem desviadas, né? Então agora eu vou pegar, ao invés de uma partícula material, eu vou pegar o mesmo dispositivo e vou colocar uma única partícula, né? Uma única partícula que vai ser emitida. Ela passou por A, ela vai marcar a linha. Se ela passasse por B, ela marcaria B'. Mas como ela é partícula, ela só marca a linha. Não tem jeito. Agora, o mesmo experimento, uma partícula chamada virtual, que são aquelas partículas que se manifestam do vácuo quântico, como o fóton, né? O elétron. Essas são partículas chamadas virtuais. Elas se manifestam e deixam de manifestar, dando saltos quânticos continuamente, né? Elas estão saltando quanticamente continuamente. Então, eu vou pegar
um fóton e vou emitir um fóton. Aqui, no caso, vamos colocar um feixe de fótons. Eles vão passar pelas fendas e o que vai acontecer? Eles vão formar várias fendas no anteparo lá atrás, vários alinhas e vários belinhas. Isso só acontece com uma onda, ou seja, com uma energia ondulatória. Não acontece com a partícula. A partícula material não consegue fazer isso. Uma bola de gude, por exemplo, passando pela fenda, vai marcar só a linha, como mostramos anteriormente. Já o fóton vai marcar várias. E aí, o pior de tudo é que se você jogar um único fóton e duas fendas, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer todas as manchas lá. Todas as linhas de belinha. Mas como é isso, Ivan? É a natureza ondulatória da partícula virtual, do fóton. Ele tanto pode passar por A ou por B. Ele está passando por A ou por B, Ivan? Se eu olhar para A, ele passa por A. Se eu olhar por B, ele passa por B. Mas em qualquer das duas fendas que ele passar, ele vai produzir o mesmo efeito que está lá do outro lado. Todas aquelas manchas de A' até B'. Isso é chamado, em física, de colapso da probabilidade quântica. Ou seja, existe uma probabilidade de o fóton estar numa ou noutra fenda. Ele vai estar na fenda que eu decidi estar. Ou seja, é uma vontade, uma decisão do observador. E é impressionante isso. Isso funciona mesmo na prática. Quando olho para a fenda A, eu vou ver o fóton ali. Quando eu olho para a fenda B, eu vou ver o fóton ali. Ou seja, eu mandei um fóton só e eu vou ver o fóton aonde eu quiser ver. Lógico que eu não estou olhando para as duas fendas ao mesmo tempo. A simultaneidade. Mas o que eu quero dizer é que se um outro observador olhasse para a fenda B, ele veria a mesma coisa que eu, estando olhando para a fenda A. E aí, isso nos dá a noção de realidade. É o colapso da probabilidade quântica. Colapsar uma partícula virtual é torná-la no plano da matéria, no plano da realidade que nós vivemos. E isso é uma vontade, uma decisão do observador. O Einstein dizia que tudo era relativo, que dependia do observador. Só que a quântica melhorou, né, e colocou essa questão da colapso da probabilidade quântica. Aqui estão alguns colapsos das probabilidades quânticas, que são as partículas virtuais conhecidas hoje da estrutura da matéria. Os férmions, que são os quarks, os leptons, né, os neutrinos, e os elétrons, tá certo? Então, nós temos quarks, neutrinos e elétrons funcionando como a estrutura básica da matéria. E a estrutura básica de força de carga elétrica aqui, tá certo? Mas de força interativa, de interação, são os chamados bósons. O bóson de Higgs já foi descoberto, que é o H, tá? E agora estamos atrás do graviton, né? O fóton e o gluon também, e o Z também. Falta agora só o graviton para te completar o quadro. Bom, o que são esses estados quânticos de probabilidade? Nada mais são do que energia de vibração, tá? Mais alta a energia corresponde a maior instabilidade, né? Então, quanto maior a energia, com mais alta energia, com maior número de elétrons, eu tenho uma maior instabilidade. Como eu falei lá atrás, que o urânio é mais instável, por exemplo, do que o átomo de hidrogênio. Então, mais baixa energia teria uma maior estabilidade. E aí vai surgir uma coisa interessante. Maior estabilidade, menor número de elétrons. Ora, uma estrutura mais estável ainda seria aquela que tivesse energia mais baixa ainda, né? Mais baixa do que qual? Do que hidrogênio? O hidrogênio teria a vida mais longa, né? Porque é a vida mais estável, uma estrutura mais estável. O urânio, por exemplo, teria uma estrutura menos estável, né? Teria uma vida mais curta. E é por isso que nós temos dificuldade de observarmos os elementos que se encontram acima
do número atômico do urânio. Eles têm uma vida muito curta. E aí eles só conseguem ser observados quando eu uso a teoria de Einstein para poder acelerá-los nos aceleradores de partícula, fazer eles se aproximarem à velocidade da luz, para que eu possa contrair o tempo ou expandir o tempo. Ou seja, que eu possa mexer na dimensão espaço-temporal. Então, repare que eu uso a teoria de Einstein para poder tentar descobrir as coisas da quântica. Porém, eu não tenho ainda uma teoria que possa juntar as duas para todas as explicações que eu quero. A maior estabilidade, então, seria uma vibração negativa. Teria nível de energia mais baixo do que qualquer positivo, seria negativo. E aí, essa nível de energia negativo é chamada de antimatéria. Foi Paul Dirac que descobriu isso e colocou esse nível de energia negativo com a antimatéria. Para explicar a antimatéria é uma outra palestra. Desculpem, mas é uma outra palestra. Então, a gente trabalha com a supersimetria da natureza para poder explicar essa antimatéria e essa ideia de Paul Dirac com os níveis de energia negativos. A coisa interessante é que matéria e antimatéria elas não coexistem, elas se aniquilam. Elas se aniquilam para o vácuo quântico, deixam de se manifestar. Eu consigo observar a matéria? Sim. Consigo observar a antimatéria? Sim. Consigo observar os dois ao mesmo tempo juntos? Não. E quando eles estão juntos, eles se aniquilam, eles somem. Não sei, vou dar um chutinho aqui. Será que matéria, plano material, antimatéria, plano espiritual? Será que é isso? Quer dizer, esse universo quântico para nós, universo material e o universo espiritual seria a antimatéria, que seria mais estável, e por isso não é passível de oscilações, não é passível de experiências, é passível apenas de reflexões de consciência. Será que é por isso? Será que o universo material é instável, ele oscila, ele é passível de mudanças, de alterações, de alternâncias, enquanto que o universo espiritual, a antimatéria, ele é mais estável. Porém, ambos fazem parte desse universo quântico. Tanto o universo material como o universo espiritual fazem parte do universo quântico. Então, o nível alto para o nível baixo, nós vimos que isso é necessário a emissão de fóton, o surgimento da luz. O inverso, de um nível baixo para um nível mais alto, eu tenho que absorver a luz. Mas absorver essa energia, essa luz, da onde? Da onde vem esse quantum de energia, chamado fóton? Vem chamado vácuo quântico, porque os cientistas não sabem o que é. Esse nosso vácuo quântico está lá em Ensof Aur. Na verdade, tudo está sendo explicado através de um salto quântico, Então, esses saltos quânticos são interessantes, porque antes de nós termos esse universo, nós não tínhamos coisa alguma. E a gente costuma dizer que só vai surgir a luz. Mas essa luz não veio das trevas. É gozado, já que Einstein acha que luz é a constante física desse universo. É a constante que nós temos que trabalhar para a manifestação desse universo. E para que essa complexidade aí da matéria nada mais é do que o eterno movimento que o ser tem para expandir-se em inúmeras formas, as diversas formas que nós temos, e cada vez mais complexa. Então, essa complexidade deu origem ao reino mineral, reino vegetal, e o reino animal, e o reino humano que nós estamos tentando atingir. Mas tudo não deixa de ser apenas um colapso da probabilidade quântica, que é vontade e decisão do observador, do Criador. Opa, peraí. Será que então eu também sou Criador? Já que quando eu vou perceber
verificar a minha realidade, eu estou fazendo isso, eu estou tendo uma vontade, estou colapsando a propriedade quântica. Será que o ser fez isso? Nós estamos com o nosso horário assim, apertadinho, mas vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. A não localidade quântica, vocês ouvem muito falar sobre isso, né? O cara mexeu um elétron aqui e o outro elétron mexeu lá, como se fosse coisa instantânea, simultânea, onde você tentaria dizer que as coisas podem se deslocar com velocidade superior da luz. Na verdade, não houve nada se deslocando, tá? Esses objetos correlacionados, que vão ser um colapso da propriedade quântica, volto a frisar para vocês que a realidade é a vontade e decisão do observador, para que eles possam ter essa não localidade quântica, eles têm que estar correlacionados. O que é isso? Eles têm que ter uma característica comum para a mensuração. E essa característica que eles estão usando é o spin do elétron. Né? O spin do elétron, então, dois elétrons que estejam correlacionados através de seus spins, se eles estão separados, quando eu mexo no spin de um, o outro automaticamente vai também mexer, vai alterar. Mas são características que sejam comuns para a mensuração. No caso do aspecto humano, o que significaria duas pessoas estarem conectadas? Aí eu fiz algumas perguntas. Seria vibrando a mesma frequência? Seria mesmo plano material? Seria se estar com a consciência na mesma sefira? Né? Teria o mesmo nível de consciência? E aí eu boto aqui uma observação importante sobre nível de consciência. Tá? Estar no mesmo nível de consciência não significa necessariamente ter a mesma consciência do nível que nos encontramos. Então, nós podemos estar no mesmo nível de consciência, no nível de consciência objetiva, mas eu tenho a mesma consciência que você do nível que nós encontramos. Então, nós nos encontramos no mesmo nível de consciência, mas nós não temos consciência do nível que nós encontramos de forma igual. Nós temos níveis diferentes de consciência do nível em que nos encontramos. Esse é um experimento rápido que eu vou pular, que é para confirmar a parte da quântica do elétron, tá? Que o elétron vai aparecer em qualquer um dos dois lados, é coisa de maluco realmente, tá? Que independe da vontade da gente. Se eu mandar um elétron só, ele vai aparecer nos dois lugares. Vai aparecer no lugar que eu quiser observar. Então, passado, presente e futuro é apenas uma questão de decisão de consciência. É como essa consciência colapsa o potencial quântico do universo. É como eu vou colapsar esse vácuo quântico, que é o potencial quântico do universo. Tá? Aqui eu também estou pulando esse slide, vamos andar um pouquinho mais para frente. Né? O todo quântico, o cósmico, ele só se torna manifesto quando o concebemos, assim, quando nós o vemos, quando nós o observamos. Isso é o nosso livre-arbítrio, a nossa concepção. Né? Essa decisão de colapsar o potencial quântico é o nosso livre-arbítrio. E aí, tem algumas palavras interessantes, né? Que o ser não tinha nenhuma forma, ele não tinha sensibilidade, então ele começou a ter complexidade, essa complexidade dá uma origem a uma densidade, porque quanto mais matéria, né, mais complexo, mais denso, essa densidade produz atrito, que vai gerar calor, e esse calor geralmente dá essa luz, né? E aí na consciência humana se reflete toda essa complexidade do universo. E aí o ser se reflete, ou se reflete, né? Ou se reflete no próprio ser humano. Então o ser reflete a sua própria consciência. É através do ser humano. Então, é através do ser humano que o ser vai refletir a sua própria consciência. Na verdade, nós não temos consciências, nós temos uma única consciência. E nós temos sintonia com os vários níveis dessa única consciência. Né? Então,
no nosso modo de ver, nós só temos uma única consciência. Isso é explicado numa outra palestra, que é Mansões da Alma, onde eu abordo reencarnação, etc. e tal. Tá? Então, nós temos aqui uma tríade interessante, né? Um triângulo, novamente. Uma lei do triângulo. O vácuo quântico, ele vai gerar, né, duas possibilidades. As possibilidades do universo quântico. Como é que é esse universo quântico? Através da matéria e a antimatéria. Então, o vácuo quântico, ele vai manifestar o universo quântico através de dois pontos, matéria e antimatéria, que vão, então, manifestar o universo quântico, como nós entendemos. Tá? E aí, voltamos lá para o nosso slide inicial. Estamos chegando ao fim já. Né? Tenha paciência com o seu desenvolvimento psíquico. Vamos repetir. A capilaridade psíquica pode ser dramática, espetacular, mas, na maioria dos casos, ela é bastante sutil. Embora a capacidade espetacular seja inevitável num determinado ponto, tenha em mente que a sua capacidade psíquica não é a meta dos estudos Rosa Cruzes. Ela é acessória na senda. Ela acontece no caminho como parte da jornada. E aí eu fiquei feliz quando eu vi isso no fórum, porque, na verdade, em todos esses meus 40 e poucos anos de ordem, né, nós nunca ficamos atrás desse desenvolvimento espetacular, sutil. Nós ficamos atrás de outras coisas que eu vou colocar para vocês aqui. Né? E aí eu segui à risca essa meta dos ensinamentos, que é fortalecer a conexão entre o eu externo e a sabedoria interna, entre você e a mente divina, e fazer com que eu tenha a compreensão da natureza do universo e de meu relacionamento com esse universo. Esse meu relacionamento com o universo é através de tudo que eu vejo à minha volta, a natureza e os demais seres. Então, assim, quando a minha esposa falar para mim, pelas lembranças de ontem, tão preciosas para mim, eu amo você, pela alegria de hoje, felicidade e harmonia, eu amo você, pelos lindos sonhos de coisas belas que serão no amanhã e por toda a felicidade que você traz do meu coração, eu amo você. Quando a sua filha fala para você assim, pai, mesmo antes de eu nascer, você já era meu pai. Mesmo quando a distância nos afastar, sempre teremos um ao outro para qualquer coisa em qualquer tempo. Obrigado pela minha vida, pelo amor incondicional que você sempre me dedicou, pelas noites em claro. Enfim, obrigado por você existir na minha vida. Te amo muito e sempre te amarei. Aí, quando dois percurrichozinhos, né? O meu filho. E aí, meu filho fala para mim assim, sabe que você é minha fonte de inspiração, meu espelho, meu exemplo de vida. Se eu conseguir ser metade do pai e marido que você é, já seria a pessoa mais feliz do mundo. Vive em uma eterna busca de ser uma pessoa com os mesmos princípios de você. Obrigado por me amar tanto e a minha família, em especial seus netos. Te amo demais. Já estão crescidos, 16 e 13. E, recentemente, não tive tempo de acrescentar aqui os slides, nasceu agora, dia 1º de outubro, o filho da minha filha, netinho Antônio. Quando meu compadre fala isso aqui, amigos são reflexos de nós, com eles compartilhamos nossas esperanças, sonhos e alegrias. Amigos estão sempre lá quando precisamos dele. Amigos para sempre, obrigado por ser meu compadre. Quando alguém numa curva afiliado, obrigado mais uma vez pela contribuição que nos trouxe e nos instigou a estudar mais o tema. Esperamos você mais vezes em nossa loja. Quando um aluno diz para mim, professor, obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Se hoje gosto de física, foi graças às suas aulas. Ou mais do que isso, como encontrei alguns. Você não se lembra de mim, mas você foi meu professor quando eu tinha 16 anos. E hoje eu tenho 27 anos de amor por sua causa. E quando eu estive na loja aí do governador, que me fizeram contar que tinha mais de 15 membros da loja que tinham sido meus alunos. Então,
por essas coisas todas, eu acho que eu estou no bom caminho, disse Rosa Cruz. Quando meu neto, nessa idade que ele tinha, diz: "Vô, você é meu amigo, te amo muito", e o outro repete para a gente mais tarde, nós passamos a acreditar que luz é o salto quântico do ser para a criação desse universo. Então, o ser deu um salto quântico e criou esse universo através da luz. Através da vida, esse ser deu outro salto quântico para a manifestação do processo criativo. E, finalmente, esse ser dá um salto quântico maior para a tomada de consciência de todo esse processo, através do amor. Então, luz, vida e amor são 3 saltos quânticos. E por todas as razões que eu acabei de explicar a vocês, é que eu acho que o rosacrucianismo ele transcende completamente esse universo quântico. Ele está acima disso tudo. E aí, tudo se repete ciclicamente. Um triângulo maravilhoso, que por trás dele tem tudo isso, o nosso modo de ver. Luz, vida e amor. Por esta razão é que nós reafirmamos o título da nossa palestra. O rosacrucianismo verdadeiro, ele transcende esse universo quântico. Ele está além disto. E aqui nós terminamos a nossa palestra. Eu tenho que agora tirar aqui, né? Parei. Consegui parar. Parabéns aí, maravilhosa palestra. Parabéns pelo paralelo entre a ciência e o misticismo. Maravilhoso mesmo, Flávio. Gratidão profunda aí pela palestra. A gratidão é nossa, Fraternos Augusto. A gratidão é nossa. Eu vou compartilhar com vocês pela primeira vez uma coisa interessante. Eu não sei se o Frater Silvino estava presente nessa sala. O Frater Silvino é um morador da RJ1 também. E nós falamos assim, as palestras, elas são para compartilhar um conhecimento, né? Mas para tentar despertar alguma coisa para a gente. Então, nós todos temos que aprender, sempre aprendendo. Eu vou só girar aqui um pouquinho. Vou passar aqui para vocês poderem ter uma ideia do que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É o seu sangue? Sim. Vou compartilhar com vocês, Frater. Eu morava no Rio de Janeiro, moro numa casa enorme, meus sogros, minha mulher filha única. Há 9 anos atrás, devido à morte dos meu sogro e minha sogra, a casa ficou muito grande, nós vendemos a casa e compramos um apartamento no Rio. Trouxemos tudo para cá. E aí, eu não tinha esse santo. Vocês podem acreditar, esse santo foi feito hoje. 15 minutos antes de você me ligar, Frater Augusto, eu tinha acabado de montar esse santo. E sabe por que eu montei esse santo hoje, 9 anos depois? Porque tem uma frase do Frater Silvino, na palestra dele, que eu guardei, fiz uma promessa para mim. É porque eu estou vivenciando, estou lendo monografia, estou fazendo minhas orações, estou fazendo minhas meditações, mas não faço o santo no exato sentido da palavra. Eu não sento, não acendo vela, não olho para o espelho há 9 anos. E hoje eu estou dando início a um novo ciclo da minha vida, da minha existência. Retornei ao meu santo, reconstruí meu santo aqui em Cabo Frio. E vou passar a fazer agora, se Deus quiser, todos os momentos que eu senti necessidade que forem precisos. Então, assim, eu sou tiete de todas as palestras que surgem aqui da região,
no Recife, em São Paulo, eu vou atrás. Por quê? Porque em cada uma delas vai surgir uma frasezinha que vai me levar a uma descoberta, alguma coisa. Então, eu agradeço, mas agradeço do fundo do coração. Gratidão mesmo, Prata, por você ter me convidado para fazer essa palestra. Eu sou eternamente grato a todos vocês que ficaram me ouvindo, né? Eu sou gratidão. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado, Patrícia. Eu pediria que o Dignos Grandes Conselheiros